Levantamos esse clamor porque nós cremos que nós não temos nenhum outro a quem clamar, Pai. Nós só temos ao Senhor. A nossa esperança está depositada em Ti, Senhor. A nossa esperança está nas promessas que o Senhor tem nos feito. A nossa esperança está depositada aos Seus pés. A nossa esperança está numa vida na Sua presença. É a Sua presença que nos desperta a esperança. É a Sua presença, Pai, que derruba as nossas máscaras para que nós possamos viver naquele lugar profundo aonde o Senhor quer que nós vivamos. Em nome de Jesus, fale conosco, Espírito Santo, esteja em nosso meio, revelando toda a verdade, trazendo todo o entendimento no nosso espírito nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Levante sua Bíblia agora e fala assim. Fala, Senhor, agora fala naquele modelo mais aleluiado, um pouquinho mais forte, se puder, fala assim, Senhor, essa é a sua palavra. Eu sou o que ela diz que eu sou. E eu tenho o que ela diz que eu tenho. Me dá sensibilidade para entender e para ouvir a sua voz. E desperta em mim amor pela sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Porque nós vamos falar um pouco nessa noite da palavra. Eu falei a Dani, eu não sei quem que recebeu essa direção desse tema, mas quando você vai falar de tire as máscaras, é um tema muito delicado. A gente precisa que o Espírito Santo nos guie em sabedoria para ministrar nesse tema. Mas o que eu realmente creio é que quem Deus menos precisa aqui nessa noite sou eu. Quem Ele mais precisa é que você tenha os seus ouvidos atentos ao que Ele quer te falar. Você pode dizer amém? Amém. E hoje a gente vai falar um pouco dentro desse tema de tire as máscaras. Vamos falar um pouco do exílio. Fala comigo assim, do exílio. Fala aquele modo mais aleluiado assim, sabe? Do exílio ao livramento. Alguém sabe aqui que é exílio? Exílio é alguém que perdeu a sua pátria, então ele vai ter que ir para outro lugar. Ele vai ter que ir para um outro país, um outro lugar. Ele não vai poder mais viver onde ele está vivendo. E é isso que estava acontecendo aqui em Jeremias 16. A palavra de Deus está falando, a gente já vai ler, que um povo que virou as costas para Deus, e eles não queriam mais ter Deus como o Senhor da vida deles, mas eles criaram os seus próprios ídolos. Fica de pé que a gente já vai ler e você vai entender já o que está acontecendo. Eles criaram os seus próprios ídolos e eles viraram as costas para o seu Deus. E por conta disso, Deus disse para eles, através de Jeremias, eu vou levar eles para o exílio. Que o exílio é um lugar onde eles, do desconhecido. O exílio é um lugar de solidão. Fala comigo, o exílio é um lugar do desconhecido. Fala, o exílio é um lugar de solidão. E você não viveu para ser sozinho. Tem alguém aqui que viveu para ser sozinho? Talvez você ainda não é casado, ou você ainda não vive com alguém, mas o que eu realmente creio é que no seu espírito, no seu interior, você tem um desejo ardente, primeiro que é por Deus. Fala assim, eu tenho um vazio que só Deus pode preencher. Você pode estar sozinho, às vezes de morar sozinho, mas dentro de cada um de nós, o nosso espírito clama e tem sede por um rio de água viva que brota do trono de Deus. Você tem sede disso. Você tem sede dessas águas fluírem dentro de você. Você tem sede dessas águas. Mas os antepassados do povo de Deus, está falando de Israel, eles não deram ouvidos ao que Deus estava querendo, ao que Deus estava falando, mas eles começaram a dar ouvidos às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, e por isso eles estavam perdendo aquilo que foi conquistado. Eles estavam perdendo
tudo aquilo que foi feito para ser conquistado, a passagem pelo deserto, toda a dificuldade que foi enfrentada naquele tempo, eles estavam colocando tudo a perder, porque não queriam. Eu gostei muito, o pastor Valdeci Fontão, ele falou aqui sobre liberdade, né? E às vezes as pessoas acham que liberdade é fazer o que quer fazer, mas a palavra de Deus nos mostra que se você quer ser livre, significa que você tem que ser servo de Cristo. Se você quer ser livre, você tem que ser servo de Deus. Ser escravo de Jesus é ser livre. Ser livre pela minha própria liberdade não é ser livre, é ser escravo do pecado. Mas Deus está levantando uma geração nessa igreja, no nosso ministério, está levantando gente que está aqui hoje para ser livre, mas sendo escravo de quem te chamou para a liberdade nele. Eu não sei se você entendeu o que eu falei, que dentro de você existe uma sede que só os rios que brotam do trono da graça de Deus que podem saciar essa sede. Você lembra que eu falei isso antes? Essa sede só vai ser saciada quando a tua vontade for menor do que a vontade que Deus tem para a tua vida. Você pode dizer amém? Então eu vou ler, que senão eu vou ficar aqui nessa introdução e ele não vai ler. Então Jeremias, Dani, se eu vi errado você me perdoa, mas é Jeremias 16, versículo 17, né? Amém. Antes eu só queria ler o 12 primeiro, com a permissão da Dani e do pastor Valdeci, que eles só colocaram o tema no 17. Jeremias 16, versículo 12 fala: e vós fizestes pior do que vossos pais. Fala comigo, e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós, fala isso, eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração. Fala isso. Agora deixa que eu leio. Para não me dar ouvidos a mim. Então Deus estava falando que vocês estão andando, justamente aquilo que eu estava falando agora. Vocês estão andando segundo o próprio coração malvado de vocês. E a gente sabe que o nosso coração ele é enganoso. O nosso coração do homem é enganoso. Às vezes a gente acha que um caminho é bom, mas só Deus sabe o caminho que realmente é bom para você. Mas a palavra está falando, através do profeta Jeremias está falando: para não me dar ouvidos, vocês ouviram o seu próprio coração. E no 17 agora está falando que porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Pode sentar. Se você puder dar uma salva de palmas para Jesus, fique à vontade. Pode sentar em nome de Jesus. Jeremias 16, como a gente está vendo aqui, Deus, Ele está não só exortando, mas Ele está dando, eu entendo assim, como ultimato de Deus, falando: ou vocês mudam e vão alcançar um livramento. No final a gente vai entender isso, aqui no começo você não pode entender isso, mas ou vocês, eu vejo o próprio Deus já com um plano traçado para aquele povo de exílio. Um Deus que já com o plano praticamente, vamos dizer, que pronto, através do profeta Jeremias falando que vocês viraram as costas para mim, pior ainda do que como seus pais fizeram. E eu agora, ele ainda fala para Jeremias: Jeremias, aqui você não vai ter filhos, aqui você não vai participar lá dos funerais, aqui você não vai chorar com eles, porque eles não estão nem ligando com o que está acontecendo. Porque esse povo virou as costas para mim e criou seus próprios ídolos e querem fazer as suas próprias vontades. E às vezes é essa máscara que nós temos. A máscara de por fora nós estamos exalando santidade, por fora nós estamos mostrando alguém que ainda nós não somos. É verdade. Mas o problema não está em não poder ser quem você é. O problema está em nós queremos
é agir segundo o nosso próprio desejo e criando os nossos próprios ídolos pessoais e querendo enganar o outro. Não sei se está sendo fácil isso de entender. Querendo enganar as pessoas, querendo demonstrar você ser alguém que você não é. Isso é uma máscara que nós temos visto hoje em dia. Mas o que Deus está falando é que o mesmo Deus do exílio, que manda você para o lugar lá do desconhecido, é o mesmo Deus do livramento. E antes de eu entrar nesse tema, eu queria falar que se você nessa noite entrou aqui, se você sentir a exortação, Deus falando com você, que você possa ter dentro do seu coração uma coisa muito clara e uma coisa que é verdade, que é Deus dando uma chance de você mudar, uma chance de você viver uma transformação do que você está vivendo até agora. Você pode dizer amém? Eu sei que sempre que a mensagem é voltada à exortação, tem pouco aleluia, e pouco glória a Deus e poucas palmas, mas se Deus direcionou para tire a máscara, é porque Ele está querendo falar alguma coisa nesse tempo. Você pode dizer amém? E nem sempre que a mensagem é exortação a gente gosta muito. A gente gosta mais quando é milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu confesso que é mais fácil pregar isso. Mas você quer viver um avivamento? Fala amém. Se você realmente quiser viver um avivamento na tua vida pessoal, no teu ministério, na tua casa e na tua família, você precisa entender que você precisa morrer, mas não é uma vez só. A vez do batismo, a vez daquele culto, você morreu, tudo bem? Que bom, que maravilha isso. Mas se você quiser ser convertido, você não vai se converter uma vez só lá quando você aceitou Jesus, erguer a mão pela primeira vez. Você vai ter que se converter todo dia. Porque todos os dias existe uma estratégia. Todos os dias existe o inimigo tentando levar você para um lugar de exílio, tirar você da pátria celestial onde você está agora. Ele não quer, ele não pode ter aquilo que você tem, ele não tem a graça de Deus em salvação, ele não pode ter o que você tem, então ele quer roubar a sua coroa. Quem já ouviu falar isso? Mas o que eu realmente creio é que esse tema não é por acaso, é para que Deus quer tratar corações nessa noite. Deus quer abrir os nossos olhos para enxergar aonde eu estou precisando ainda viver uma transformação, aonde eu estou ainda precisando mudar, o quanto eu tenho dado ouvido para o que Deus está falando. Jeremias 16, nós acabamos de ler. O povo criou seus próprios ídolos e não queriam mais ouvir a voz de Deus. Será que muitas vezes nós não temos feito isso? Será que muitas vezes nós não temos agido segundo aquilo que a gente quer fazer, mas não estamos sensíveis à voz de Deus? Não estamos sensíveis ao que Ele está falando? Quantas vezes, não precisa responder, mas quantas vezes você conseguiu separar um tempo para Deus, entender no seu espírito, vir aquela, não sei se você já experimentou aquela brisa suave, o Espírito Santo trazendo o entendimento da palavra, ou o entendimento daquela situação que você está passando. Eu não sei se você já viveu isso, mas se você não viveu, você precisa parar um pouco e você precisa pensar o que tem sido a tua prioridade até aqui. Porque a prioridade do povo, que é o povo de Deus naquela época que está falando a palavra, a prioridade deles em algum momento foi invertida. A gente vai poder entrar nisso, mas em algum momento eles esqueceram o que Deus fez. Os antepassados deles, eles acharam que eram suficientemente bons para viver sem Deus e criaram os seus próprios ídolos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas essa sede que tem dentro de cada um de nós, e essas máscaras que nós vivemos ainda, só Jesus, só através da graça de Deus, trabalhando nas nossas incapacidades, só através da misericórdia dEle, perdoando os nossos pecados, nós realmente vamos viver esse avivamento que nós tanto buscamos. Quando eu odiar o pecado. Eu nunca vi na história, eu acho que alguém disse isso e eu vejo que é verdade. Se o pastor Valdeci ou meu pai quiser me corrigir, fica à vontade.
Mas eu acho que alguém disse mais ou menos assim, que na história da igreja, na história da palavra da Bíblia, de toda a história, não se vê histórico de avivamento sem santidade. Como nós podemos viver avivamento se nós não somos santos? Como nós podemos querer avivamento se eu ainda tenho máscaras? Como eu posso viver avivamento se muitas vezes a palavra de Deus, o que Ele está falando, eu tenho virado as costas e eu tenho olhado para o meu próprio desejo, para o meu próprio sentimento e para aquilo que eu quero fazer? Nem tudo que você sente é Deus que está colocando. Que você tem você como ser humano, você tem o que você sente também. Você quer saber o quanto de Cristo você tem? Quem quer saber aqui quanto de Cristo tem? Você tem que avaliar o que você tem pensado, o que você está pensando, o que você tem sentido nesses últimos dias e o que você tem desejado. A partir daí, a partir de você ver o que você tem pensado ultimamente, o que você está sentindo, qual tem sido o seu desejo, você vai ver o quanto de Cristo está faltando. Tem aí, ou quanto de Cristo está faltando. Como eu disse, nós nunca vamos ser convertidos 100%, né, pastor Valdeci? Amanhã, hoje você tem que converter mais um pouco, e amanhã vai ter que converter mais um pouco de novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas todas as vezes que eu não... E santidade tem um tema que eu descobri há pouco tempo, que isso também era santidade, mas principalmente, se você não está amando ao próximo como a ti mesmo, em primeiro lugar, na verdade, amando a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como se fosse você não está sendo santo. Porque ser santo é ter um modelo de Jesus Cristo. Ser santo é ser quem Deus planejou para você ser aqui na terra. Ser santo não é um padrão humano. Ser santo é um padrão sobrenatural. Ser santo não é só a maneira que nós estamos por fora. Isso é só a ponta do iceberg. Ser santo de verdade é eu olhar para Jesus e falar: eu estou muito longe, mas eu estou caminhando para lá. Eu não sei como eu vou chegar, mas a graça de Jesus, a graça de Deus que foi conquistada por Jesus na cruz, pelo seu sangue, a graça de Deus vai me conduzir nas minhas incapacidades. A graça de Deus vai fazer fluir livramento. A graça de Deus não vai me deixar ir para o exílio. A graça de Deus não vai me deixar perder a minha pátria, porque eu não sou daqui, eu não sou dessa pátria, dessa terra, mas a minha pátria é celestial. Você pode dizer amém? Amém. Fala assim: a minha pátria não é daqui. Eu percebi mesmo que vocês têm uma cara meio diferente de... Será que minha pátria não é daqui? Será que a gente está falando de ET? Não, eu estou brincando. Não é isso que eu estou falando, mas é só para descontrair, tá, gente? Amém. A sua pátria não é daqui, porque a sua pátria é do reino de Deus. Sabe por que a gente olha às vezes para as coisas que têm acontecido nesse mundo e a gente não tem entendido o que está acontecendo e fala: nossa, que absurdo, o filho matando o pai. Sabe, que absurdo, nossa, o que está acontecendo, o que aconteceu na minha rua esses dias, eu vi, fiquei impressionado, sabe, tanta violência, tanta gente indo para balada e fazendo coisas absurdas, aquele baile funk, todas essas coisas. Sabe por que você não entende isso e isso para você não faz sentido? Sabe por quê? Porque a sua pátria não é daqui. A sua pátria não é dessa terra. E todas as vezes que você põe uma máscara e tenta pegar um caminho rumo ao exílio, você tenta sair daquilo que Deus tem para você, sair da sua pátria, que é o reino de Deus, e ir para lá, aquilo não faz sentido. E sabe por que às vezes a gente não volta? Porque a gente acha que os nossos pecados, as nossas máscaras de pecado, elas nos afastam de Deus. Mas na verdade, eu queria que vocês... Vou até falar devagar agora para vocês entenderem. Mas o meu pecado, o seu pecado, não afasta Deus de você. Ninguém assusta que eu vou explicar já. O seu pecado, o meu pecado não afasta Deus de você. Todo mundo está assustado agora. Deixa eu falar logo aqui, Dani, senão eu vou achar que é heresia.
Mas o seu pecado não afasta Deus de você, mas afasta você de Deus, pela vergonha que você sente, porque a sua máscara, você colocou ela, e você foi experimentar o reino do mundo, e o reino das trevas, e viu que aquilo não era bom, mas um abismo chama outro abismo, e chama outro abismo, e você se envolveu com aquela máscara bonita, foi experimentar o reino do mundo, ou você ainda tem, talvez você não foi lá, mas talvez a maneira em que você vive, até dentro da igreja, tem sido um jeito que não é do jeito do reino de Deus. Mas então, o que afasta você de Deus? O que afasta você de Deus não é Deus, aliás, o seu pecado, ele não afasta Deus de você, mas ele afasta você de Deus pela vergonha que você sente, porque você sabe, você está vivendo uma dupla personalidade. Faz sentido ou não? Faz sentido? Mas o que eu realmente creio, eu não quero ser demorado aqui, eu não quero ser demorado, mas o que eu creio é que existe um Pai bom aqui hoje, falando: vinde a mim. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, e eu vou falar um pouquinho mais, se você está envergonhado, se você sente vergonha das máscaras que você tem colocado, se você sente vergonha daquilo que você fez, Ele fala assim: vem aqui, filho meu, eu quero te abraçar, porque é melhor você ficar aqui na minha presença, é melhor você ficar aqui comigo. Você errou, você tem andado com máscaras, você tem andado por aí de uma maneira que me desagrada, mas o Deus do exílio, que falou que teria exílio lá, é o mesmo Deus, um Deus de amor, de graça, um Deus de livramento. Eu creio que Deus está livrando pessoas aqui, pessoas que às vezes estavam com a mentalidade errada, com a mentalidade em que achava que o seu pecado não tinha mais jeito, e o seu pecado te deixa com vergonha de quando você vem para o culto. Mas o que te afasta de Deus, leva isso para... Eu demorei para aprender isso, mas leva isso para o teu coração nessa noite. O seu pecado não afasta Deus de você, mas afasta a gente de Deus. Você pode falar, pastor, fica à vontade. Glória a Deus. Olha, o pastor aqui deu o exemplo, já fazendo a base bíblica. Glória a Deus por isso. Quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus, mas Deus foi procurar Adão, não foi? Aleluia. Isso não é base bíblica que nós estávamos precisando nessa noite? Aleluia. Não importa o que você fez. Quem lembra aquele louvor? Não importa quem você é, né? Não importa o que você fez, mas Deus está dando oportunidade para você a partir de hoje falar assim: olha, eu realmente tenho precisado muito melhorar minha vida com Deus. Eu realmente preciso parar de viver por acidente. Eu preciso começar a viver de propósito. E às vezes a gente, na velocidade que a gente quer que aconteçam as coisas, eu falo isso porque eu estou melhorando, Deus está fazendo uma obra nessa área da minha vida, mas eu vou falar de mim mesmo. Eu sempre fui um pouco ansioso, e por conta disso, às vezes você passa alguns problemas por ser ansioso. Mas um dia eu estava na minha casa, e eu gosto muito de parar e ficar lendo a Bíblia e meditando e buscando: nossa, Senhor, fala comigo. E veio um pensamento assim, que eu creio que Deus colocou no meu coração, falando assim: olha, o X da questão, sabe, o mais importante não é a velocidade com que você corre, mas é a maneira com que você está correndo e com quem você está correndo. Não sei se faz sentido, mas não é você querer as coisas no seu tempo, e por causa disso às vezes está indo lá para fora buscar alguém para querer um relacionamento, ou está indo buscar coisas erradas para melhorar a situação financeira que está passando. Eu não sei, você sabe bem o que acontece com você, mas o que vai fazer diferença não é a velocidade, não é a velocidade com que você está correndo, com que você está caminhando no chamado que Deus tem para você. Deus abençoe. Mas o que vai fazer diferença, glória a Deus, é a maneira
com quem você está correndo, e é com quem você está andando. Você pode dizer amém? Amém. Você está andando com Cristo? Amém. Quem está andando com Cristo, fala amém. Amém. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você, se você está, uma má notícia entre aspas, se você está andando com Cristo. Quem está andando com Cristo, levanta a mão e fala amém. Amém. A boa notícia é que você está no caminho de salvação, você vai ser salvo. Eu não vou falar que você vai ser salvo, mas você está no caminho de salvação. Amém? Essa é a boa notícia. E a má notícia é que se você está seguindo Jesus, às vezes a gente fala, estou seguindo Jesus, só quer as bênçãos. Às vezes a gente tem pouca resistência para alcançar ali aquele tempo de deserto. Mas se você está com Cristo, você está no caminho de salvação. Mas a notícia assim, que às vezes a gente não recebe tão bem, mas é uma bênção também, é que se você está seguindo Jesus de verdade, você tem que ir para onde Ele foi. Para onde Jesus foi? Para onde Jesus estava indo? Para onde Jesus estava indo, hein? Quando alguém ia seguir, quando o Mateus cobrava impostos. Quando o Mateus estava lá fazendo o seu trabalho, ele falou: Mateus, vem me seguir, Mateus. Aí a Bíblia, acho que uma parte se deixa meio no ar, que Jesus foi na casa de Mateus, conversou um pouquinho com ele, e Mateus foi seguir Jesus. Mas para onde será que Jesus estava indo? Para onde será que Jesus estava indo, Dani? Daniel ou Daniela? Jesus estava indo para a cruz. Se você quiser seguir Jesus, se você quiser que Ele leve para um lugar mais profundo, escondido na presença dEle, um lugar tão profundo que nunca mais você vai se desviar da presença dEle, mesmo nos desertos da vida, e se você quer experimentar esse lugar profundo de sinais, prodígios e maravilhas, você não pode ter como prioridade os sinais, prodígios e maravilhas. Faz sentido? Amém? Agora, se você quiser viver sinais, prodígios e maravilhas, mas você não focar nisso, você focar em Jesus, você focar em andar para onde Ele estava indo, ter humildade, porque se não tem humildade não tem Cristo, e essa é uma máscara que eu queria falar também, mas eu acabei perdendo o esboço que nem olhei mais. Mas se você quiser ir para a cruz, você precisa primeiro, fala assim comigo, ser humilde. Fala, se não tem humildade, não tem Cristo. E agora fala, se eu estou seguindo Jesus, eu preciso ir para a cruz. Fala, eu preciso morrer. Sabe o que você precisa morrer? Vamos voltar lá no começo da mensagem. Para o teu desejo, para o teu pensamento e para os teus sentimentos. Você não pode se guiar mais pelo que você quer. É isso que está falando lá em Jeremias 16, não é isso? Um povo que se inclinou para os desejos e propósitos do seu próprio coração. Mas eu não quero que o meu coração funcione segundo o meu próprio coração, que é malvado, que é mau. Mas eu quero que o coração dele bata no meu coração. E que no meu peito existem as batidas do coração de Jesus. Que todas as vezes que eu quiser agir segundo a minha vontade, eu não vou agir. Sabe por que eu não vou agir? Porque não é o meu coração mais que está batendo aqui. Se você falar, sempre eu falo isso lá na igreja, com os jovens ou no culto, eu sempre repito isso. Falo assim, se você disser para Jesus, eis-me aqui, Senhor, faz uma obra na minha vida, eu quero mais de Ti, Jesus, eu quero o Teu coração, eu quero viver no Teu amor, porque no meu amor eu não consigo liberar perdão, no meu amor eu não consigo perdoar as pessoas que me machucaram. Você sabe que isso impede você de ver Jesus como deveria? Você sabe que isso impede você de ir para esse lugar mais profundo? Eu sempre costumo dizer assim, se você disser, eis-me aqui, se prepara, que a faxina vai começar. Porque Deus não trabalha em templo sujo, e nem templo feito por mão de homens. O templo sujo é todas as máscaras, nós podemos entender como o tema é esse, todas as máscaras que nós temos. Tudo aquilo que o nosso próprio coração, está falando lá no versículo 12, tudo aquilo que o nosso coração quer, que tem sido sujeira aos olhos de Deus, Ele vai limpar. E
edificado por mão de homens. Deus também Deus não habita em templo feito por mão de homens. Sabe o que significa isso? É Ele que vai construir em você, que é o templo do Espírito Santo. É Ele que vai te construir segundo a boa vontade dEle. Você pode dizer amém? Fala assim: Senhor, me construa, Senhor. Eu quero, já é 9h30, quero convidar, se você puder, ou se tem alguém aqui que quer vir aqui na frente para a gente orar junto. Eu queria convidar o pastor Valdeci, o pastor Daniel. Eu lembrei, desde quando eu era pequeno eu lembrei do senhor, mas João Batista. João Batista, hein? Essas eram as palavras de João Batista, né? Lembrei. Eu queria convidar os pastores, se vocês puderem vir aqui, e aí a igreja vem atrás também, para a gente fazer um clamor nessa noite, porque a palavra do Senhor é em 2 Crônicas 7, 2 Crônicas 7, eu queria que você começasse a glorificar o nome do Senhor, que você começasse a dizer santo, 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 que você começasse a render glórias, graças ao nome dEle. Glória a Deus, santo é o seu nome, Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Em 2 Crônicas 7, a palavra de Deus fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós sabemos o nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ele está aqui nessa noite. Não importa o que tenha acontecido até hoje, não importa aquilo que você tem vivido no teu cristianismo, no teu chamado, mas Deus está dando oportunidades aqui nessa noite para que você venha viver uma vida do jeito do reino de Deus, do jeito que Ele quer. Feche os seus olhos essa noite. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui, Jesus, buscando, Senhor, buscando da Tua face, buscando mais da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Eu não sei o que aqueles que estão aqui têm vivido até hoje, Senhor. Eu não sei o que tem passado nesses dias na vida de cada um que está aqui, mas o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor conhece, sabe tudo que eles têm passado, Pai. Então venha, Senhor, venha e ouça a nossa oração, ouça a oração sendo entoada nessa noite, nesse lugar. Muda a história, Pai, muda as circunstâncias, Senhor, que eles possam ter o seu coração batendo no peito de cada um deles, Pai. Que nós possamos, Pai, amar a Sua presença, que a Sua presença possa ser a nossa prioridade, que a Sua presença, que a Sua vontade, que os seus pensamentos, que os seus desejos, que as Tuas vontades sejam maiores do que as nossas vontades. Faça esse milagre, Senhor. Construa em nós, Pai, um templo santo, Pai, um templo segundo a Sua boa vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diga glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Pastor Valdeci. Aleluia.